Salve galera, tranquilo? Hoje contaremos a história de um garoto órfão de 14 anos que ama basquete e enfrenta uma oportunidade que pode mudar sua vida quando ganha superpoderes após encontrar um par de tênis mágico. Sejam todos bem-vindos ao Mega Filmes Resumo. Pessoal, estamos prestes a chegar a 500 inscritos, então vamos impulsionar o canal, se inscrever e curtir para atingir a meta de curtidas, então prepare-se. Calvin, Marf e Reg são melhores amigos que vivem em um orfanato desde pequenos. Nos raros momentos em que tinham tempo livre para se divertir, eles decidiam passar o tempo jogando basquete. Calvin sonhava em se tornar um jogador profissional da NBA, mas, apesar de suas habilidades, sua altura de 1,32 metros tornava esse sonho impossível. O trio constantemente tem que lidar com provocações de Oakes e sua gangue, que também são moradores do lar adotivo de Chesterfield. Desta vez, Calvin decide confrontá-lo e o desafia para uma partida de basquete, mas depois de perder, o garoto maluco rasga sua camisa do 76ers. Mais tarde, enquanto assiste a um maluco no pedaço, o menino revela que seu maior desejo é encontrar uma família, mas o momento é interrompido pelo ganancioso diretor do orfanato, Stan Beachman, que convoca as crianças para trabalhar. Do lado de fora do Staples Center, os jovens tentaram vender chocolates para os turistas que vinham assistir ao jogo. Poucos minutos depois, Calvin e Marf assistiram ao jogo e ficaram decepcionados ao ver que seus Cavaliers perderam. Pouco depois, Calvin viu o treinador Wagner saindo e foi falar com ele. Durante a conversa, o homem deu ao menino alguns ingressos para assistir ao próximo jogo, que seria realizado no domingo, e o órfão ficou animado ao ver seu time em campo pela primeira vez. No dia seguinte, o orfanato organiza um evento especial onde alguns casais vão conhecer as crianças e possivelmente levar uma delas para seu novo lar. Entretanto, Calvin e seus amigos não tiveram a chance de formar uma família porque o filho mais novo sempre era o escolhido. Quando o casal saiu, Madre Teresa apareceu com uma caixa cheia de itens doados. Entre eles havia um par de tênis desgastados. Calvin decidiu experimentá-los e ficou surpreso ao descobrir que serviam perfeitamente. Sua excitação aumentou quando ele descobriu que os tênis pertenciam a um famoso jogador de basquete de sua adolescência. Quando o menino viu as iniciais MJ, ele teve certeza de que os tênis pertenciam ao seu ídolo, Michael Jordan. Ao ouvir isso, Oshis tenta roubar os tênis, e para mantê-los fora do alcance de Calvin, joga os tênis para o ar, com a intenção de que eles fiquem presos nos fios. O plano dele funcionou, e Calvin nem conseguia dormir à noite porque queria muitos tênis de volta. O menino chamou seu amigo Marf Hag para ajudar. Durante uma tempestade, o menino subiu em uma árvore e tentou alcançar seus sapatos. Quando ele finalmente o agarra, o poste é atingido por um raio, que viaja pelo fio até atingir o tênis, e por sua vez, Calvin. Nesse momento, o menino caiu da árvore, mas ficou feliz por ter recuperado os tênis do seu ídolo. Ele usou os sapatos no domingo, quando foi à academia assistir ao jogo dos Cavaliers com amigos e colegas de trabalho do orfanato. Após o jogo, o locutor Frank anunciou que um espectador nas arquibancadas teria a oportunidade de atirar no jogador do Cavs, Tracy Reynolds. Frank faz um sorteio e diz que a pessoa sentada na fileira 14, a 102, é a vencedora. Nesse momento, Calvin se levantou e correu em direção ao palco. O menino amarrou os sapatos e o jogo começou. No início, Tracy não leva o garoto a sério, mas isso muda quando Calvin marca seu primeiro gol. Poucos segundos depois, ele marcou seu segundo ponto, o que abalou a autoestima do jogador. Tracy tira o casaco e decide se divertir um pouco, mas Calvin ainda consegue derrotá-lo. Quando seus amigos viram o que ele estava fazendo, ficaram horrorizados, e até mesmo o menino não conseguia entender como ele conseguia fazer aquilo. Naquele momento, o público ficou chocado, mas logo todos se levantaram e aplaudiram a criança prodígio. Depois desse show incrível, Frank vai até a van para conversar com Stan. O homem estava esperando no estacionamento os jovens terminarem de vender seus doces quando foi abordado para levá-los de volta ao orfanato. Mais tarde, ele recebeu uma oferta de $7.500 para que Calvin jogasse pelos Cavaliers por um dia, um acordo que ele aceitou imediatamente. Quando Frank e o treinador Wagner foram embora, Calvin disse ao amigo que a única explicação para ele conseguir jogar daquele jeito era porque ele estava usando aqueles tênis. A vaca se escondeu, ouviu toda a conversa e começou a fazer planos para o roubo. Quando Calvin chegou ao vestiário na noite do jogo, Frank lhe entregou seu novo uniforme e sapatos. No entanto, o menino afirmou jogar melhor com seus próprios tênis. Foi então que ele percebeu que não iria realmente tocar, mas que estava fazendo isso apenas para atrair a mídia. Poucos minutos depois, o jogo começou e os Cavaliers já estavam em desvantagem. O treinador tentou elaborar uma estratégia para reverter a situação, e Calvin criou uma brilhante.
Wagner então ordenou que o menino fosse para o campo e ajudasse seu time a vencer o jogo. O garoto ficou horrorizado e correu para o vestiário para calçar seus tênis da sorte. Ele logo emergiu e lutou contra seu oponente com todas as suas forças. Poucos segundos após entrar em quadra, Calvin marcou o primeiro gol do time, e seu desempenho só melhorou até o final do jogo. Com a ajuda do pequeno, os Cavaliers venceram um jogo de basquete, e a partir daquele momento, o garoto se tornou um membro titular do time. O garoto se prepara para embarcar em sua primeira viagem de negócios, e enquanto faz as malas, Stan aparece e diz que, durante a viagem, talvez alguém queira adotá-lo por seu dinheiro, mas enquanto Calvin estiver jogando com os Cavaliers, seu contrato proíbe de deixar seu tutor. Como Calvin é menor de idade e o contrato foi assinado por Stan, a única opção é confiar na palavra de seu tutor. Durante o voo, o treinador pede a Tracy para treinar Calvin e diz que dividirá o quarto com ele. Quando chegam ao quarto do hotel, Calvin tenta aproveitar ao máximo, já que nunca tinha passado por uma experiência como essa antes. À noite, Tracy estava se preparando para sair e tentou distrair o menino ensinando-o a pedir serviço de quarto. Calvin ficou tão animado ao descobrir esse recurso que mal conseguia acreditar que poderia pedir comida de graça no hotel. O menino estava comendo e bebendo a noite toda e ficou surpreso com a chegada de Tracy. Quando o homem viu a bagunça, ficou horrorizado e pediu que Calvin saísse da sala porque ele havia trazido um convidado especial. Mas o menino correu para o banheiro. Janete entrou na sala, imaginando o que estava acontecendo. Ao ver que o rapaz não está bem, ela decide cuidar dele e estraga toda a noite que Tracy havia planejado. Antes de ir para a cama, Calvin tentou se desculpar pelo ocorrido, mas o homem não queria falar sobre isso. O menino então convidou seu mentor para orar com ele e perguntou a Tracy se ela queria pedir a Deus que abençoasse seus pais. Nesse ponto, o jogador revela que seus pais faleceram, o que deixa Calvin triste, pois ele sabe muito bem o quão triste é não ter um dos pais por perto. Na manhã seguinte, Tracy estava tão exausta que não conseguia dormir porque sua colega de quarto estava roncando muito alto. Antes do jogo, Calvin conta ao seu treinador o que aconteceu na noite anterior, e Tracy se mete em encrenca. Wagner lembrou-lhe que era proibido levar mulheres para quartos de hotel e que o toque de recolher era meia-noite. O homem alegou que se Tracy quebrasse as regras novamente, ele seria suspenso. Depois de ouvir isso, Calvin tenta se desculpar porque não tinha ideia de que falar sobre o que aconteceu causaria problemas. Entretanto, o jogador fica furioso e ordena que o garoto siga seu próprio caminho e não interfira em seus assuntos. No dia seguinte, chegou o grande jogo e Calvin mais uma vez impressionou a todos com suas incríveis habilidades no basquete. Mesmo contra as maiores estrelas da NBA, o garoto marcou 25 pontos no jogo. Agora que o menino ganhou muito dinheiro, ele decidiu doar alguns patinetes elétricos para outros órfãos. Enquanto isso, Tracy Reynolds se tornou a maior inspiração de Calvin no mundo dos esportes, com Calvin tentando imitá-lo em tudo, até mesmo em suas roupas. Logo, o garoto se tornou uma celebridade e começou a receber pedidos de autógrafos de outros jogadores. Uma noite, alguns dias depois de deixar o orfanato, seu amigo Marf o acorda e pergunta como é ser famoso. Neil ouve a conversa, sai da cama e tenta roubar os tênis de Calvin novamente, mas dessa vez é interrompido por Stan. O adolescente revelou que Calvin só jogava bem por causa de seus tênis e que Stan não ameaçava as vacas com punição se elas tocassem em seus colegas novamente. Algumas semanas depois, enquanto Calvin e Roger jogavam videogame no quarto de hotel, ele notou Tracy saindo e perguntou para onde ele estava indo. O homem disse que precisava ir à farmácia para comprar remédios para alergia e pílulas para dormir para conseguir dormir quando o menino roncasse. Quando Tracy sai da sala, Roger comenta que não gosta de se conectar com sua família e está distante deles. Nesse ponto, Calvin descobre que seu mentor estava mentindo quando disse que seus pais estavam mortos, já que seu pai ainda estava vivo. No carro, a caminho da farmácia, Tracy coloca uma música de rap e, enquanto canta, Calvin aparece, um garoto que estava escondido no banco de trás e de repente aparece, assustando o jogador. Eles começaram a competir para ver quem cantava melhor e, por fim, concluíram que deveriam continuar se dedicando ao basquete. Calvin aproveita a oportunidade para perguntar a Tracy por que ela mentiu para o pai e questiona por que eles não estão mais se falando. O menino disse que não entendia a situação porque daria tudo para ter seus pais vivos. Quando chegaram à farmácia, Tracy pediu para Calvin ficar no carro enquanto ele foi buscar o remédio. Era quase meia-noite e eles tinham que obedecer ao toque de recolher ou o homem seria suspenso. Entretanto, Tracy começa a flertar com a farmacêutica e não segue o conselho da mulher. Ele acidentalmente tomou um comprimido para dormir em vez de um anti-histamínico e voltou para o carro. No caminho de volta para o hotel, Tracy adormeceu ao volante e Calvin decidiu dirigir para manter seu amigo longe de problemas.
Para enxergar a estrada com clareza, ele precisa dar o primeiro passo e assumir o comando na esperança de subir mais alto. Faltando apenas 2 minutos para meia-noite, e depois de causar alguns acidentes ao longo do caminho, Calvin e Tracy chegaram ao hotel, e o garoto entregou as chaves do carro ao manobrista. No dia seguinte, Roger contou a Tracy o que aconteceu na noite anterior e disse que Calvin ficaria no banco no próximo jogo por causa dele. Durante o voo, um homem sentou-se ao lado do menino e agradeceu pela ajuda. Se não fosse Calvin, ele teria sido suspenso. De volta ao orfanato, o menino estuda geometria para uma prova no dia seguinte, mas não importa o quanto Calvin estude, ele simplesmente não consegue se lembrar da matéria. De repente, Murphy aparece e diz a Calvin que alguns casais estão ali para vê-lo. Todos estavam interessados em adotar o menino. Ao ouvir isso, o menino percebeu que havia sido enganado por Stan. Quando confrontado, o homem disse que estava apenas protegendo Calvin de pessoas egoístas em seu caminho. Mas como o garoto insiste que quer uma família, Stan garante que selecionará o melhor candidato para entrevistar. Algumas horas depois, Calvin descobriu que aquilo era uma grande armadilha, pois seu mentor escolheu o pior casal para apresentar ao garoto. Dessa forma, Calvin seria dado para adoção, e Stan continuaria ficando com o dinheiro dele, já que era o guardião legal do menino. O garoto se sente frustrado e decide ir para a mansão de Tracy. Chegando lá, ele aproveitou para explorar cada cantinho daquele lugar incrível. Enquanto conversavam, o homem percebeu que algo estava errado e perguntou qual era o problema. Calvin tenta fingir que está tudo bem, mas logo decide contar a verdade. Além de ficar frustrado por ter sido enganado por Stan, o garoto também tinha dificuldades na escola e tinha medo de ser reprovado. Depois de ouvir a notícia, Tracy decidiu ajudar o menino a aprender geometria a fundo. Ele usou tinta para desenhar triângulos na parede e usou o arremesso de basquete como exemplo para ajudar Calvin a entender o material. Depois do chamado, o menino pegou uma escova e começou a fazer uma bagunça ainda maior. Como se o caos que já havia sido causado não fosse suficiente, Calvin então espalhou tinta nas janelas e uma verdadeira guerra começou. Em retaliação, Tracy pinta o garoto, que revida jogando um balde de tinta em suas roupas. Em poucos minutos eles estavam irreconhecíveis. Calvin liga para seu amigo Murphy e o convida para a mansão com a permissão de Tracy. Agora, com toda a equipe trabalhando junta, a diversão continua enquanto o trio pula na piscina para tentar lavar toda a tinta. No dia seguinte, enquanto brincava no parquinho, Calvin confessa aos amigos que não quer ser adotado por nenhuma das famílias do orfanato. Murphy então sugere que talvez nenhum deles seja a família certa e diz que Tracy seria a melhor pessoa para adotar Calvin. Ao ouvir isso, o menino ficou um pouco confuso. Embora o menino amasse ser filho de Tracy, ele sabia que ter uma família não era para ele, porque o homem nem mesmo tinha um bom relacionamento com o pai. Para reverter a situação, Calvin decidiu levar o pai de Tracy para visitá-lo na mansão, mas sua missão falhou miseravelmente. O jogador fica furioso ao ver seu pai e ordena que Calvin o leve embora imediatamente. Quando o menino chegou ao orfanato, ele alegou ter desistido de encontrar alguém para adotá-lo, mas Murphy disse que havia um casal em outra sala esperando para conhecê-lo. Os boys deixam Belaire para procurar Calvin. Esta é a chance do menino ter uma família como as que ele vê na TV. Depois de perceber que sua mina de ouro está deixando o orfanato, Stan alcança a vaca e pergunta se sua história sobre os tênis é verdadeira. Agora que ele sabe que Calvin só consegue jogar com aqueles tênis, ele bola um plano para ganhar algum dinheiro antes que o garoto vá embora. Naquele dia, Calvin vai à casa dos Boyd para almoçar, e Stan consegue convencê-lo a usar um novo par de tênis para causar uma boa impressão. Antes de sair, o menino pediu a Murphy que escondesse seus tênis e o protegesse com sua vida. O menino garantiu que conseguiria realizar a tarefa e desejou boa sorte ao amigo. Embora Murphy soubesse que sentiria falta de Calvin, ele ainda queria que o menino fosse adotado porque sabia que ter uma família era a coisa mais importante para ele. Mais tarde, enquanto Murphy conversa com uma foto de sua mãe, Cole e sua gangue aparecem e perguntam ao menino onde estão os tênis. O homem baixo se recusa a responder, então os malucos decidem levá-lo até Stan. O homem tirou uma foto da mãe de Murphy e ateou fogo nela com um isqueiro. Para evitar que a única foto de sua mãe fosse destruída, Murphy acabou dizendo que escondeu os tênis no porão. Depois que Stan guarda seus tênis no cofre, ele vai até uma casa de apostas e faz uma aposta de $100 mil que os Raptors vencerão os Cavaliers no jogo deste fim de semana. Durante o almoço, o Sr. Boyd anunciou que ele e sua esposa concluiriam os procedimentos de adoção de Calvin no dia seguinte, e Calvin se tornaria oficialmente um membro da família Boyd. Enquanto isso, 13 estava perdido em pensamentos em casa. Naquela noite, ele decidiu se desculpar com o pai e eles saíram para tomar uma cerveja. No dia seguinte, antes do jogo,
Tracy se aproxima de Calvin e diz que precisa lhe contar algo importante. Entretanto, a conversa é interrompida e o jogador conhece o casal que está prestes a adotar o menino. Quando Calvin perguntou a Tracy sobre o que ela queria conversar, ele mudou de assunto e disse que tinha algo a ver com o jogo de basquete. 20 minutos antes do jogo, Calvin recebe uma ligação de Murphy, e o garoto conta o que aconteceu com Stan. Desesperado, Calvin corre para o orfanato, esperando a ajuda dos amigos para capturar o homem. Enquanto isso, o jogo começou e, como o diretor do orfanato previu, os cavaleiros estão perdendo. Enquanto ele comemora, ele é atacado e amarrado a uma cadeira. Calvin exige a combinação do cofre, e Rego o ameaça com algumas peças de xadrez afiadas. Nesse momento, a vaca aparece e Stan ordena que o menino a desamarre, mas Calvin o lembra que, apesar das diferenças, todas as crianças do orfanato são um time. Então, Oshis desiste de seguir as ordens de Stan, que, aliás, nunca foi gentil com ele, e decide ajudar Calvin a recuperar seu sapato da sorte. O menino sabia a combinação do cofre e, depois de entregar seus tênis a ele, as crianças pegaram seus patinetes elétricos e correram para a academia. Nesse momento, Stan consegue se soltar da cadeira e liga para o dono da casa de apostas pedindo ajuda. O homem então enviou alguns seguranças para impedir os jovens de entrarem no Staples Center, mas Calvin e seus amigos conseguiram furar o bloqueio. Murphy foi o único que caiu ao tentar desviar do carro e ficou para trás. A perseguição continuou e um dos seguranças caiu no lago. Enquanto foge, os tênis de Calvin caem e um dos homens está prestes a pegá-lo, mas Murphy aparece de repente e recupera os sapatos mágicos. Ao chegar na academia, Calvin é surpreendido por Stan, que já está lá esperando por ele. O menino jogou a scooter em seu mentor frenético e saiu correndo para jogar. Ele recebeu uma ovação de pé e ajudou seu time a se recuperar nos primeiros segundos. Os Cavaliers rapidamente alcançaram os Raptors e tiveram apenas alguns minutos para virar o jogo, mas em determinado momento, quando Calvin recebeu a bola, todos os jogadores do time adversário foram atrás dele, e os tênis do garoto acabaram sendo destruídos. Nesse momento, ele sabia que não estava mais em condições de jogar, mas Tracy o encorajou. Depois de calçar um novo par de tênis, Calvin anunciou aos seus companheiros de equipe que, independentemente do resultado do jogo, seria o último, porque ele queria viver a vida de uma criança normal. Agora eles sabiam que esta seria a última vez que estariam juntos em campo, e todo o time estava determinado a vencer o jogo. Nos segundos finais, Calvin passou a bola para Tracy, que fez um arremesso preciso e levou o time à vitória. Após o jogo, o garoto decide se tornar Boyd e desistir de sua vida dos sonhos porque acredita que é a coisa certa a fazer. Depois de se despedir do treinador e dos companheiros de equipe, o menino retornou ao orfanato e foi recebido por Murphy, que ficou muito feliz em vê-lo. Poucos dias depois, Tracy apareceu e disse a eles que, de agora em diante, os Knights patrocinariam lares adotivos em Chesterfield. Como o diretor saiu para evitar a aposta, ele perdeu o dinheiro e não conseguiu pagar. Além disso, Tracy tem outra novidade. O homem disse que ouviu dizer que Calvin ainda estava procurando um pai e que ele estava procurando um filho. Portanto, os dois podem encerrar essa busca e se tornar uma família. Murphy observou tudo isso de longe e percebeu que, daquele dia em diante, estaria sozinho. No entanto, Calvin consegue convencer Tracy a adotar seu amigo também, e os três voltam para casa juntos. Na semana seguinte, Zrag teve uma família e Tracy se tornou oficialmente pai de 2 meninos. E você, o que acha dessa família improvável? Tracy conseguirá ajudar Calvin a se tornar um grande jogador de basquete sem precisar de tênis mágicos? Por favor, deixe nos comentários abaixo. Nos vemos na próxima análise deste canal. Até lá!